Em 1998 foi lançado para o Nintendo 64 The Legend of Zelda Ocarina of Time. Um jogo que marcou uma geração inteira e que até hoje é lembrado como um dos melhores jogos de todos os tempos. Muitos de vocês já devem conhecer esse jogo. Por mais que alguns, principalmente os mais novos, provavelmente nem devem ter de fato jogado ele. E só pra deixar claro, eu também ainda não era nascido naquela época, ok? Mas ainda assim já deve ter pelo menos ouvido falar sobre. Provavelmente os seus pais devem ter jogado, ou algum primo mais velho, irmão mais velho. Já que ele foi um grande marco para a indústria dos videogames, servindo de inspiração para milhares de jogos que saíram depois dele. E inclusive os próprios jogos da série Zelda que vieram depois seguiram o mesmo padrão. Pode-se dizer que ele foi o GTA San Andreas daquela época. E novamente eu ainda não era nascido, então desculpe se eu estiver falando merda. Além disso, ele é um dos poucos jogos que recebeu nota 99 no Metacritic. Ou seja, pelo menos de acordo com esse site, ele é praticamente um jogo perfeito. E eu diria que o único motivo desse jogo não ter nota 100 é por causa da nave que fica te parando a cada 5 minutos pra te falar alguma coisa óbvia. Nesse jogo você controla Link, um garoto que vive numa floresta lá dos Kokiri, que são criaturas parecidas com os humanos, só que pequenos, e eles possuem fadas protetoras que os guiam por toda a sua vida, sendo Link o único diferente de todos eles, já que ele não possuía uma fada, fazendo com que ele até sofresse bullying dos outros Kokiri, enquanto que a única amiga que ele tinha nessa floresta era a Saria. Num belo dia, Link recebeu uma chamada da líder dos Kokiri, a Grande Árvore Deku, através da nave, que mais pra frente acaba se tornando sua fada protetora, o guiando durante toda a sua jornada. Link então vai até a árvore e ela fala pra ele que ela foi amaldiçoada e Link e Nave são os únicos que podem ajudá-la. E para isso, eles precisam entrar dentro da árvore Deku. Então, depois de passar por uma dungeon e matar um inseto gigante, ela fala para ele sobre uma profecia de um homem do deserto chamado Ganondorf, que tentaria se apoderar de um artefato lendário chamado Triforce, feito pelas deusas da criação. Só que para isso ele teria que juntar as 3 pedras espirituais do tempo, que juntamente com a Ocarina do Tempo pertencente à Princesa Zelda, são a chave da entrada do reino sagrado do Templo do Tempo. E a missão de Link é pegar essas 3 pedras espirituais antes desse homem, para que ele consiga pegar a Master Sword, a única arma que pode matar Ganondorf. Depois da explicação, Link recebe a pedra espiritual da floresta, e a Grande Árvore Deku acaba morrendo, apenas deixando o seu legado. Link viveu toda sua vida até aquele momento preso naquela floresta, e tudo que ele mais queria era justamente sair daquele lugar e ver o mundo com seus próprios olhos. E a partir do momento que nós saímos daquela floresta, sentimos exatamente o mesmo sentimento do protagonista, já que nos deparamos com um mapa bem grande, principalmente levando em consideração a época que esse jogo foi lançado, onde nós temos a liberdade de explorar cada canto daquele lugar. Inclusive, exploração é possivelmente uma das principais coisas que fazem esse jogo ser tão bom. E não só esse jogo, como também vários outros jogos da Nintendo também tinham essa característica de você ter um mundo grande e completo que praticamente pede para que você explore tudo que tem nele. E quanto mais você explora, você vai descobrindo cada vez mais coisas novas. Tanto que mesmo na 15ª vez que eu joguei, ainda encontrei coisas que não havia reparado antes. Pra você ter uma noção, eu tive até que ver detonados para encontrar muitos dos itens que ficavam escondidos no mapa. Sempre tem muita coisa diferente para se fazer nesse jogo. Você pode jogar vários minigames, pode atirar flechas, correr com a Epona, caçar fantasmas e até pescar. E o mais legal disso tudo é que essas atividades não são coisas que foram apenas jogadas no jogo só para fazer quem quiser. E eu sei, essa frase ficou um pouco estranha. Elas até são opcionais, mas você ganha várias recompensas por fazer essas quests, e muitas delas podem até ajudar você a progredir no jogo com mais facilidade.
Isso é uma coisa que infelizmente muitos jogos de mundo aberto atuais acabam falhando, já que eles te colocam num mundo gigante, porém a única coisa que você tem para fazer nesses jogos é andar e matar inimigo aleatório, e também coletar itens. Nesse jogo, além de você ter a história principal, você também pode fazer diversas missões secundárias que vão te dar itens que, assim como nos minigames, não são obrigatórios, mas vão te dar uma ajuda enorme durante a gameplay. Numa das primeiras vilas do jogo, você encontra uma senhora que sem querer acabou deixando todas as suas galinhas fugirem, e agora elas estão andando por aí, e ela não pode pegá-las porque ela é alérgica. E se você pegar todas as galinhas pra ela... A propósito, não batam nas galinhas desse jogo, esse é um aviso sério que eu te dou. Você ganha um pote de vidro. Pode parecer meio inútil à primeira vista, mas acredite, isso é muito útil. E também tem a Casa das Escútulas, onde uma família toda foi amaldiçoada e transformada nessas aranhas bizarras. E se você matar todas as escútulas de ouro que ficam escondidas no mapa, você pode ganhar vários itens diferentes. Além de várias missões secundárias onde você pode aprender músicas bastante úteis que você pode tocar com a Ocarina. E por falar nisso, a trilha sonora é um fator bastante importante nesse game. Com a Ocarina do Link você pode aprender diversas canções que são usadas para localizar dungeons, resolver puzzles, dentre muitas outras coisas. Para progredir na história do jogo você precisa passar por várias dungeons, que são lugares bem padrão dos jogos de Zelda. As dungeons são calabouços onde você coleta chaves, abre portas, luta contra vários inimigos, resolve puzzles e encontra itens e armas diferentes para no final ter que matar algum boss gigante e conseguir o item principal necessário para avançar na história do jogo. No caso do arco da infância de Link, são as 3 pedras espirituais do tempo. E depois de coletar todas, você vai ao castelo de Hyrule se encontrar com a Princesa Zelda que é apresentada logo no começo do jogo, já que ela possui a Ocarina do Tempo, o último item necessário para entrar no reino sagrado. Porém, Ganondorf acaba chegando no castelo primeiro, obrigando Zelda a fugir do local. E durante a fuga, Zelda avista Link e joga pra ele a Ocarina. E é aí que nós temos o nosso primeiro encontro com o Ganon, onde ele só mete a porrada na gente e vai embora atrás da Zelda. Mas ok, fomos até o Templo do Tempo, colocamos as pedras no lugar, tocamos a canção do tempo com a Ocarina e finalmente pegamos a Master Sword para poder dar um fim nisso tudo. Só que não. Ganondorf aparece pra gente nos agradecendo por ter ajudado ele de alguma forma que ainda não sabemos. Despertamos em algum lugar misterioso e somos recebidos por Hauro, o Sábio da Luz, que nos explica tudo o que está acontecendo. Basicamente, o Link ainda era muito jovem para conseguir empunhar a Master Sword, então como um sistema de defesa do próprio local, o Templo do Tempo aprisionou Link naquele lugar até que atingisse uma idade adequada para tal feito. Porém, a porta do reino continuou aberta durante todo esse tempo, dando oportunidade para Ganondorf conseguir entrar e roubar uma das partes da Triforce. E esse é possivelmente um dos momentos mais marcantes de toda a série. Todo o reino de Hyrule foi dominado por Ganon, e você não pôde fazer absolutamente nada. E isso você consegue ver bem depois de sair do templo. A atmosfera do jogo muda completamente, e você vê todo o caos e a destruição causada por Ganon nesses 7 anos. E só o que nos resta é conseguir despertar os 5 sábios, que com o poder de Ganon foram aprisionados em seus respectivos templos. Quando voltamos ao templo, nos deparamos com Sheik, um personagem que nos guia durante todo esse arco adulto de Link, nos dando informação sobre a localização de todos os sábios, sobre as próximas dungeons que devemos ir, e nos ensinando canções que podemos usar durante essas dungeons. E depois de todo o diálogo, finalmente o jogo começa de verdade. E essa é mais uma coisa que eu acho muito foda nesse jogo. A partir daqui, a atmosfera do jogo, que antes era amigável e inocente, muda completamente e ela continua mudando cada vez mais conforme a história progride, saindo de um jogo colorido e alegre para praticamente um jogo de terror. Até hoje eu ainda tenho pesadelos com essa desgraça.
E depois disso tudo a gente ainda tem o Majora's Mask, que já é um jogo de terror por completo. Mas isso é assunto pro próximo vídeo. E essa mudança é algo que faz bastante sentido, já que toda a tragédia que tinha para acontecer já aconteceu. E agora o Link não é mais aquela criança inocente que ele era no começo do jogo. Ele já é um adulto. E ele precisa lidar com toda essa responsabilidade de ser o herói do tempo de uma maneira mais séria. E nós vemos o Link tendo que lidar com essas responsabilidades no próprio jogo, na batalha contra Dark Link, no Templo da Água. Em um dos cenários dessa dungeon, o Link precisa enfrentar aquele que é basicamente um reflexo de todas as suas inseguranças, todas as suas dúvidas, seus arrependimentos, suas fraquezas, de toda a exclusão que sofreu no passado por ser diferente, de todos os erros que cometeu durante a sua jornada, de carregar o peso de ter sido destinado a ser o herói do tempo, sem nem ao menos ter a liberdade de escolha, e de saber que justamente por ser um herói, ele nunca mais poderá ver sua única amiga ou a sua família novamente. O Dark Link é um teste criado pela raça Zora para que almas malignas não pudessem passar pelo local. Nesse lugar, o Link é submetido a uma espécie de purificação, onde ele precisa deixar de lado todos os seus medos e incertezas e aceitar de uma vez por todas que ele é um herói. Essa batalha é muito foda. E isso meio que se repete no final do jogo, só que de uma maneira diferente. Depois de passar pelos 5 templos e despertar os 5 sábios, nós voltamos ao Templo do Tempo e nos encontramos com Sheik. Ela nos conta alguns detalhes de tudo o que ocorreu até aquele momento, e sobre o que virá a seguir. É nesse momento que nós descobrimos que Link é o portador da terceira parte da Triforce, correspondente à deusa da coragem. Nesse mesmo local, nós acabamos descobrindo que a verdadeira identidade de Sheik é na verdade a própria Princesa Zelda. E além disso, ela é o 7º sábio, o sábio da sabedoria e protetor da segunda parte da Triforce. Então ela entrega para Link uma flecha de luz, um item bastante útil na hora de enfrentar o chefe final, pois ele pode enfraquecer Ganon por alguns minutos. E levando em consideração que ele agora tem o poder de uma das deusas, isso é algo bem importante. Depois de tudo isso, ouvimos a voz de Ganon que magicamente aprisiona Zelda em um cristal, removendo parte dos poderes dela. E Ganon quer juntar todas as partes da Triforce para assim ter o poder de todas as deusas e consequentemente ter poder para dominar o mundo por completo. Por isso, se Link quiser ver Zelda de novo, ele vai precisar ir até o castelo e enfrentar Ganon. Ele leva Zelda para seu castelo e finalmente nós podemos sair daquele lugar e descer o cacete no Ganon. A batalha contra Ganon é dividida em 2 partes. A primeira até que é bem fácil. O Ganon fica jogando umas bolas de energia estilo Dragon Ball e você só precisa ficar rebatendo elas até que em algum momento uma delas atinge o Ganon e assim você pode acertá-lo com uma flecha e depois matá-lo com uma Master Sword. Depois que ele cai, o castelo inteiro começa a desabar e você precisa fugir dali com a Zelda, que fica te guiando pelo caminho e abrindo os portões que já estão fechados. E essa é outra cena que eu considero bastante marcante na série, onde nós vemos aos poucos todo o castelo de Ganondorf sendo completamente demolido. E é justamente depois de tudo isso que se inicia a segunda parte da batalha. E eu acho bastante legal isso, porque depois que você derrota a primeira forma, o sentimento que você tem é tipo: ué, já acabou? Mas até que isso foi fácil. Então do nada, depois de alguns minutos... Nessa forma, os ataques tiram muito mais vida do que na sua forma anterior, e a única maneira de acabar com ele é usando as flechas de luz e depois atacando sua cauda, que é o seu ponto fraco. O cenário fica completamente escuro e a trilha sonora desse momento é simplesmente épica.
Eu considero essa como uma das melhores boss battles de toda a série. Com certeza, zerar esse jogo foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. Principalmente depois que eu fiz o 100% do jogo. Passando horas e horas, coletando os itens, derrotando os chefes e conhecendo um pouco mais sobre todos aqueles personagens. O final desse jogo é emocionante. A trilha sonora é incrível e você fica com aquele sentimento de dever cumprido. E caso você seja uma pessoa mais emotiva, talvez até escorra uma lágrima. E não importa quantas vezes eu zere esse jogo, o sentimento é basicamente o mesmo. E bom, a história desse jogo é relativamente longa. E por conta disso, eu não quis me aprofundar muito nela e sim apenas falar da experiência que eu tive com o jogo. Por mais que a Nintendo não seja uma empresa perfeita, uma coisa que eu sempre admirei nela é que a Nintendo sempre focou mais na qualidade dos seus jogos, se preocupando mais em fazer com que cada hora e cada minuto de gameplay de seus jogadores valesse a pena, do que focar em fazer jogos mais comerciais feitos com o único propósito de fazer dinheiro fácil. E eu odeio falar coisas que outros youtubers já disseram, mas eu não achei nada melhor para definir, então... The Legend of Zelda, Ocarina of Time, é uma das provas de que, se você faz um jogo bom, ele se torna eterno. Pode até não ser o melhor jogo já feito, mas com certeza foi um jogo que marcou bastante a vida de milhares de pessoas e com certeza é um jogo bastante especial para mim. E eu queria agradecer ao Todinho por ter me inspirado a criar esse vídeo, graças a um dos últimos vídeos que ele fez sobre Mario 64. E bom, é isso. Caso você não me conheça, meu nome é Luca Andreato e até um outro dia.